as 2 aulas da manhã, aí eu fiz um contato com o professor Bruno, porque, na verdade, eu não fiz contato pessoal. Oi, Marilene, boa noite. Eu já havia feito... O que eu me comprometi com vocês? Oi, Sara, boa noite. Opa, isso aí. Então, vamos lá. Na terça-feira, eu tratei com vocês o seguinte, falei assim, olha, eu vou fazer contato com o professor Bruno, para nós sabermos qual vai ser a posição institucional, né? Agora, descobri... Boa noite, tudo bem? Posição da empresa em relação à atividade da quinta-feira, né? O que vai acontecer? Conversei com... Está chegando aqui o Eduardo, isso. Aí eu conversei com o professor Bruno pelo telefone, já havia conversado daí, já havia conversado, foi com vocês terça-noite, eu passei para vocês o que eu já havia conversado. Pessoal, primeira regra vai ser assim, bom, se não houver nenhum comando institucional, nenhuma determinação institucional, fica valendo a nossa regrinha e vamos ter aula normal. A aula é síncrona, mas vai ter uma aula à distância, não vai ser no mesmo horário, vai ter monta, mas vai funcionar, tudo bem. Aí aguardei, terça-feira, falei a vocês que eu havia conversado com ele, quarta-feira ele não conseguiu, ele não fez contato, ele havia se comprometido a fazer contato, então logo houvesse uma posição, e se não houvesse posição alguma, que valeria a continuidade do calendário que foi previamente apresentado para vocês, para mim, para todo mundo. Corpo discente, docente, para os funcionários, tudo assim, tudo bem. Aí hoje houve a aula de manhã, 7h40 da manhã, às 9h20. Não houve mudança alguma, e já havia convencionado com os colegas também da manhã, do 7º período também. Só, fica valendo tudo igual. Eu criei uma brecha, só quem for, tiver que viajar, qualquer razão quiser, porque o feriado é antecipado. No dia que houver o feriado, não vai haver o feriado. E foi o caso, se não me engano, que se anteciparam no dia da consciência negra, e anteciparam, pelo menos o 21 de abril, não, o dia de Tiradentes, né? Aí acontece. Eu falei, bom, não tem problema, quem por acaso tiver que viajar, alguma coisa assim, não se preocupe, me comunica que não vai, ou não quer mesmo entrar no ar no dia do feriado, quer descansar, quer ficar de papo pro ar, não é problema. É só me avisar, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula normal para quem está no período, está na aula síncrona, e quem não tiver, marca comigo, a gente dá uma aula extra no sábado, no domingo, a hora que o grupo quiser, dentro daquela regra que não havia posição institucional, não havia dito nada. Bom, aí quando eu desliguei, acabou a aula 9h22 da manhã, eu abri aqui a caixa de e-mail pelo telefone celular, fui ver alguma coisa, o que estava acontecendo. Aí tinha entrado 9h24, entrou um e-mail do professor Bruno, dirigido aos professores em geral, avisando que havia havido uma determinação já da instituição, através do diretor, naquele horário de manhã cedo hoje, determinando que seria cumprido o calendário, ou melhor, seria cumprido o decreto municipal, porque é um decreto, e haveria o recesso do feriado prolongado do dia 26, que é amanhã, até 4 de abril, domingo de Páscoa, então só voltaria às aulas do dia 5, porque as aulas são síncronas, então se a aula é síncrona, se não tem aula naquele dia presencial, não poderia haver, não pode haver aula remota, porque ela está sincronizada com o horário. Tudo bem, legal. Avisei vocês também, vocês devem ter visto uma postagem, né? Então ficou resolvido isso. Quem chegou agora foi o Robson. Então, está resolvido isso. Semana que vem, nós vamos obedecer o decreto municipal, não vamos ter atividade, eu não posso ter, que é uma determinação, não é que eu não posso agora optar, não, eu vou dar aula, não é nada disso. Determinação da instituição, então não vai ter aula, não há problema nenhum. Porque quando houver os feriados, né, ou haveria de acontecer os feriados nos dias normais, aquele dia não vai haver feriado. Então, as aulas vão acontecer naturalmente, porque o feriado já foi antecipado, então aquele dia não vai haver, não vai haver falta de aula, ou não haverá aula. Haverá normalmente. Tudo bem, está resolvido. Então, essa parte ultrapassamos. Semana que vem vocês estão num descanso, quem tiver tempo sobrando aí, fica em casa aí e faz uma pesquisa, dá uma estudada, né? Aproveita esse tempo, ou então vai descansar um pouco a cabeça, que estamos vendo um momento meio tenso. Faça o que você acharem melhor para manter a sanidade, a saúde física também de vocês, tá? Então não tem problema não.
Eu até adiantei uma boa parte, depois eu falei, mas eu vou ter aula com eles hoje. Aí botei um tempo, não esquece, não, hoje tem encontro aí. Senão o pessoal já ia arribar e achar que eu, não, a gente chamou todo mundo, nada disso. Bom, isso foi a primeira coisa. Resolvido esse ponto, passei o próximo ponto. O assunto do final do encontro de anteontem foi já a questão dos capitão, as razões que fizeram listas pensarem, os legisladores criarem regras legais acerca do capião. E eu falei para vocês que havia um binômio ali que seriam os fundamentos do uso capião, que era a segurança jurídica e a justiça. Discorremos sobre segurança jurídica aqui, batemos algum papo, e aí, coincidentemente, por conta dessas aberrações que aconteceram aí, Supremo Tribunal Federal aí, nos últimos dias, né, com a decisão do Edson Fachin, acerca de competência em razão de lugar, né, que vocês devem ter estudado sobre isso. Vocês sabem que a competência em razão de lugar, como regra, ela é competência relativa, ela é extensível. Então, se ninguém arguir em razão de lugar, da competência racionilóce, né? Se ninguém arguir, ela é estendida, que ela é relativa. Parece que os advogados arguíram, e ninguém ouviu, ninguém deu bola, ninguém prestou atenção, e não havia como. Eles fizeram as reivindicações de uma maneira meio vaga. Já foi dado, até de maneira intrínseca, quer seja na segunda instância no Tribunal Federal, quando iniciou, quer seja no STJ, e quer seja junto ao ministro relator do STF, que poderia pedir para a turma, ou até para o plenário, decidir aquela incompetência. Então, eu falei que aquilo foi absurdo. Tudo bem, não vem ao caso. Mas aí, essa entrevista dela se encaixou perfeitamente para que vocês entendam conceitualmente, na concretude, num fato real acontecido, o que é um ambiente de não segurança jurídica. Eu gosto muito da professora Janina, professora, ela está deputada, mas ela é professora de direito penal, é doutora em direito penal, professora da USP, prestigiada, pessoa sabe o que está fazendo. Aquela questão, inclusive, eu quero até que vocês procurem, quando tiver tempo, façam uma pesquisa, porque quem orientou, basicamente, aquele impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi defendido, foi levado para a Câmara dos Deputados, né, e defendido depois no Senado Federal, né, pela doutora Janina Pascoal, pelo doutor Miguel Reale Júnior e pelo Silvio Bicudo, Hélio Bicudo, né, fundador do PT, inclusive, que faleceu, infelizmente, há pouco. Eles levaram aquilo, mas baseados num documento gerado por um professor de direito fantástico chamado Adilson Dallari. São dois irmãos, Dalmo Dallari, que é um professor de direito público, trabalha sobre professor de teoria geral do Estado, professor emérito da USP, está com 89 anos, ele é o mais conhecido, e o irmão dele, o Adilson Dallari, tem 80 anos de idade, deu uma entrevista, inclusive, agora foi na segunda-feira ou terça-feira, para um programa que tem na Rede TV, na hora do almoço, entre 15 para meio-dia, não, entre 15 para as 11 e 15 para meio-dia, alguma coisa assim, entre 11 e 1h da tarde, chamado Opinião no Ar, que é conduzido por um jornalista muito bom, trabalhou na Bandeirantes, agora trabalha na Rede TV, chamado Luiz Lacombe, né? Luiz Lacombe. E ele deu uma entrevista fantástica, fantástica. Então, o que acontece? Ele que produziu um documento, como administrativista que é, extremamente sólido, que embasou a fundamentação do pedido de impeachment exatamente, ele falou, foi da Globo, eu acho que ele trabalhou, tem na parte de jornalismo esportivo, coisa assim, né? Mas é bom a beça. É carioca e tal. Aí acontece, o professor Adilson Dallari, ele deu um arcabouço legal para fundamentar um pedido de impeachment promovido pelos três advogados, Hélio Bicudo, o
e a professora Janaína Pascoal. Tudo muito bom. E ela é muito competente, né? E eu dela que era muito simples, muito objetiva, muito bem, se expressa muito bem, né? Eu gosto sempre de dizer que é uma pessoa, ela é simples, é uma pessoa muito na dela, muito quietinha, muito discreta, porque precisamos dizer, ninguém fala no Brasil isso, 2 milhões de votos. Está cortando, professor. Está travando aí. Na frente do segundo colocado do atualmente, eles têm 1.600 mil votos, alguma coisa assim. Tá Tá aí, Márcio, está cortando aí também? Falando, tá travando. Tá. Vamos rezar aqui um pouquinho. Vamos tentar mexer alguma coisa aqui. Se for o caso, eu vou sair e vou entrar, mas vamos tentar ver se já estabelece. É o horário. Melhorado agora. É o horário. Deu o horário aqui. Vai melhorar. Amanhã eu estou em outro local com um sinal, um sinal bem melhor que ele, para adiantar o trabalho mais. Aí o que acontece? A professora Janaína era muito competente, inclusive ela é anti-abortista, ela tem uma matéria sobre aborto que eu recomendo a vocês que vocês pesquisem na internet e assistam. Ela faz um discurso anti-aborto técnico e factual. Pronto, fala, Márcio. Taurino vai fazer o TCC sobre aborto aí. Então pode. Olha, ele vai ter uma grande fundamentação. Mas a professora Janaína Pascoal, porque ela faz pessoas que são ao abortismo se transformarem em anti-abortistas. Porque ela explica com muito cuidado e muito bem as mulheres têm formas da gravidez antes de chegar do aborto como uma coisa banal, que não é uma coisa seríssima, traz graves problemas para a pessoa que aporta. É todo um desenho ali, muita tristeza. Explica muito bem, tecnicamente, também factualmente, o que acontece em relação ao aborto. Então, eu gosto muito dela. Então, essa matéria que eu coloquei para vocês, não olhem com olhar de política partidária, tá? Até porque ela está ali, ela está dando paulada tanto no pessoal que apoia um lado quanto apoia do outro, porque ela tem um negócio de bom. Ela não tem partido. Partido, eu falo aquele negócio aquela coisa do partido, que tudo que faz está certo, porque eu sou do partido, tudo que o outro faz está errado, porque eu sou contra aquele partido. Ela é a favor de quê? Competência, gestão, dignidade, seriedade, honradez. Isso aí não tem partido, não tem ideologia. Você pode encontrar um cara que é comunista, que é socialista, em tese, ideologicamente, que pode ser um cara, uma pessoa que tenha capacidade de gestão, que tenha competência, que tenha honestidade, que tenha dignidade, que tenha honradez, como você pode encontrar um sujeito conservador. Tanto um liberal quanto um conservador pode ser assim. Você pode encontrar grandes pilantras que se dizem conservadores, se dizem liberais. Né? Então, é legal, se vocês tiverem um tempinho, se vocês gostarem do que ela fala, pesquisem mais sobre essa questão de segurança jurídica, porque é um elemento crucial. Por quê? Até por questões de relações de política externa. Professor? Pronto. Janaína o quê? Janaína Pascoal. Pasquale. Pascoal. Pascoal. P-A-S-C-H-O-L. Ela é entrado no impeachment, né, da Dilma, se não me engano. Exatamente. Muito competente, muito séria. Tem umas tiradas, tem um rompante lá e tal, mas não tem problema. É melhor a gente frear alguém do que ter que empurrar. Né? Quando eu comecei a trabalhar como professor, na primeira gestão de coordenador, depois na segunda, mas a primeira era mais aquecido, estava bem mais novo, 94, 93, 95, eu dizia sempre assim, é uma máxima minha, eu prefiro ter um professor que eu preciso de vez em quando segurar ele nas rédeas, do que ter um professor que eu preciso de vez em quando ficar empurrando ele. Então você pode, às vezes, dar um pouco de freio num certo ímpeto que um profissional de qualquer área, no meu caso era o magistério, tenha, que pode, sem querer, até atropelar o aluno aqui, acolá, criar algum tipo de tensão desnecessária, do que você pegar um professor que já começa na vida profissional lerdo, ou está lá pela metade dela lento, vivendo no marasmo, tem que ficar empurrando aquele, porque não tem jeito, depois que ele começa a ficar lerdo, ele
não acelera mais. É mais fácil conter os ímpetos que você despertar ímpeto em quem nunca os teve. Né? Então, aí a primeira coisa para mim é ética. Né? A primeira coisa é ética, é honradez, é dignidade, depois é a competência. A competência se adquire, ética não. Quem nasceu sem, quem é sem vergonha de nascença nunca vai ser bom. Bom sujeito. Porque fulano tal mudou, agora ele vai ser diferente. Cuidado, é aquela história de reatar namoro, né? Vai fazer casamento. Não, jurou que agora vem diferente. Cuidado, pode vir diferente para pior. Se já era ruim, né? Ficar melhor é difícil. Tudo bem, então vamos lá. Então a gente vai ter um período bom de descanso. Quando a gente voltar, as aulas que seriam 30 de abril e 1º de março vão ser transferidas automaticamente para dia 6 e dia 8 de abril. Acho eu que já dessa semana que vem vai dar uma descansadinha boa. Vou montar as avaliações de vocês. Pretendo. Taurino chegou agora, Márcio estava falando dele. Não ouviu a conversa de você, não. Depois a gente fala. Eu pretendo já colocar para vocês a avaliação. Um pouquinho de sorte. Sorte que eu falo, não, um pouquinho de pouca preguiça, de atividade minha. Por isso, no meio da semana que vem, eu já lanço para vocês a avaliação, tá, para vocês começarem já a dar traço a bola aí, para poder, porque a avaliação é agora, antes do final de abril, se não me engano, né? Última semana de abril. Então, como o calendário não pode mudar, já está colocado. Vitorino, boa noite, tudo bem? Nós estávamos falando de você agora aqui, depois a gente conversa aqui. Então, acontece. Aí a gente já lança para vocês esse material. Como vocês vão estar com uma semana assim, um tanto quanto assim, descansada, vocês podem até começar a trabalhar na avaliação. Que aí depois, na outra semana, eu já vou discutir qual é a avaliação em si, a gente trata sobre ela, abre o prazo para entrega e tal. Vamos adiantar o nosso calendário, não vamos perder essa semana que vem, né, já que está tudo remoto, vamos tentar ganhar tempo e ganhar alguma coisa para a gente. Vocês já vão se resolvendo a minha parte e já dando espaço para vocês tratarem das outras matérias, né? Vocês têm muitas matérias. A grade de vocês esse semestre está lotada, né? Vocês têm, acho que de segunda a sexta, né? Todos os tempos estão completos, 10 tempos completos, que é muito bom. E tem muito o que fazer. Então, eu adiantando aqui, já posso, talvez, auxiliar um pouco vocês, para vocês irem para outras disciplinas com bastante tranquilidade também, tá ganhando tempo. Né? Então, vamos lá. Vou para o nosso papo aqui. A gente parou anteontem no uso campeão, né? Eu falei, vamos começar a tratar aqui, mas eu quero estudar o restante de uma maneira global, né? Contínua, porque senão eu vou ter que parar, retornar, então para é fácil. Falei sobre o uso campeão, foi aquela primeira discussão que é tola, mas existe sobre o gênero, se é o uso campeão ou a uso campeão. Até o Renan fez uma consideração sobre a ação de uso campeão, então como é a ação, mas a ação de divórcio não é divórcio, a ação de despejo não é despejo, entenderam? Mas as pessoas fazem uma correlação, mas não tem problema. Tá? O Antônio Hassas diz perfeitamente para nós que é palavra comum aos dois gêneros, você pode tratar como O ou A, não tem problema, mas os atuais, eventualmente, alguns assim, um pouco mais, a cabeça um pouco mais nada, talvez pelo poder, pela fama, pela importância, pela relevância, se de falar no feminino. Então, não tem problema. Quer ouvir no feminino, vai no A, uso capião, porque não vai mudar nada. Né? Então, uso capio, trazer para si pelo uso, já vimos isso, concordamos. Falamos que a criação vem da lei das 12 tábuas, né? Século V depois de Cristo, que tem lá cada tábua com capítulo, é um livro, tanto faz. Então, você chega no livro, ou no capítulo 6, tábua 6, você tem lá a propriedade e posse, e aí eles falam sobre a questão do uso capião, e dizem que a pessoa, alguém que tem vontade de ser dono, né, e tem ali, como ele fala, alguém abandonou, alguém ingressa naquele bem abandonado e tem interesse de ser dono, passando 2 anos, se for bem imóvel, ou 1 ano se for bem imóvel, se torna proprietário dele, porque a lei romana garante isso, e isso aí é exclusivo para os cidadãos romanos. Sabe que o tratamento é diferenciado, né, porque realmente o cidadão romano tinha uma legislação específica, como vocês veem até a Revolução Francesa, né, que você tinha legislação para cuidar de
só de padre, para cuidar só de rico, aristocrata, para cuidar só de plebeu, né, dos servos da gleba, das corporações de ofício. Então, cada um tinha, as legislações eram muito, muito variadas. E hoje você tem, de lá para cá, 200 e poucos anos para cá, você tem essa nova visão do mundo, que chama de novo regime francês, né, que é da igualdade. Oi, Rita, boa noite. Igualdade, fraternidade, né? Ilegalidade, então, igualdade, fraternidade, liberdade, não é isso? Então, é a bandeira francesa e aí a igualdade é essencial. Hoje somos todos iguais, teoricamente, né, e diferentemente do direito romano, que não reconhecia isso porque era um outro mundo. Muito bem. Aí depois falamos em prescrição, que o uso capião também é chamado de prescrição aquisitiva, porque é o tempo que te faz ser dono de algo, o tempo te dá um direito e não te tira um direito, e a prescrição que a gente conhece até agora é a prescrição extintiva, é aquela que só te retira direito, e essa é uma prescrição sui generis, porque ela te oferta um direito, né? Ela te consagra um direito. Muito bem. Aí falamos lá do conceito, modalidade original de aquisição de propriedade, né? Uma modalidade originária de aquisição de propriedade. Pode ser imóvel ou móvel, isso é o conceito. Simples. Aí nós paramos por aqui, segurança jurídica e justiça. Eu falei a vocês, e bati muito na tecla de segurança jurídica, eles pensam, olha, segurança jurídica é você ter a certeza de que o ordenamento jurídico vai ser cumprido, que a lei é clara e objetiva e vai ser cumprida na integralidade, que não vai restar dúvida, que você não pode ter revisões de julgamento, inclusive tem até uma menção interessante à lei de impeachment, que é a lei 1079 de 1950, que é aquela lei que, acho que ela, inclusive, ela vem um pouco depois do mandado de segurança, de 1070, de 50, se não me engano, que fala sobre a questão do juiz de colegiado que muda o voto. Sem razão razoável, aquilo é razão de impeachment. Então, ela citou isso. Foi até bom, porque a gente, às vezes, não percebe que a lei resolve praticamente tudo, desde que se atente para ela e seja cumprida. Né? Então, naquele momento lá, esse último julgamento agora, a juíza retirou o voto a favor contra a suspeição do ministro, do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Depois ela retira o voto, pensa melhor e vota ao contrário, sem produzir nenhum fato novo, sem ter acesso a fato novo, alguma coisa que inovou, aí tudo bem, algo inovou e ela mudou. Não, ela repete os mesmos fatos e muda o voto, aquilo ali enseja objetivamente um pedido formal de impeachment dela. Isso aí está sendo citado pela Janaína Pascoal nesse material que eu mandei para vocês, tá? Se vocês tiverem um tempinho, 18 minutos, se tiverem um tempinho, apreciem que vocês vão gostar muito da explanação. Uma aula para lá de magistral, feita com muita tranquilidade, de maneira coloquial, muito boa, tá? E fazer a segurança jurídica é isso, você não pode mudar, né? Tem uma frase antiga, um ditado muito antigo, tá? Que dizia assim, ó, pata de cavalo, cabeça de juiz e bumbum de criança, não se pode ter confiança. Então, assim, ninguém sabe o que vai sair daí. Isso é muito antigo, dos anos 50, 60, tá uma brincadeira que se falava, mas diz, ó, cuidado com o juiz, cuidado com o jogo de cavalo. Coisa de cavalo não é assim, não. Porque sempre esse cavalo ganha, eu já vou jogar, ele vai ganhar. Que dia ele perde. Né? E criança sabe que fraude foi feita para isso, né? Você não sabe o que nem vai deixar de presente para a gente, né? E o juiz também deixa uns presentes para a gente, meio complicado de vez em quando. Mas isso não, isso aí é uma brincadeira. Porque quando o juiz é positivista, quando o juiz ele é imparcial, quando o juiz decide pela justiça, pela correção dos fatos, né, com honradez, ele sempre vai decidir no mesmo sentido. Naqueles casos análogos, semelhantes, ele vai sempre tender para aquela visão da lei, não vai pegar e inverter a aplicação da lei se aquele que sofre a ação da lei é o... Né? Não interessa se é o Tício ou se é o Caio. Aquela situação tem que ser tratada da mesma forma. Então isso aí é uma brincadeira que a gente fazia, mas a gente sabe que o juiz, o julgador, ele tem que ser estável na aplicação da norma jurídica, ele não pode mudar, né, que nem vela ao vento.
Né? Muito bem. Então, vamos lá. Falo sobre isso. Aí falei sobre a questão da organização social. Quando você trata de propriedade, você começa a tratar de documentação. Né? Eu vou até falar adiante, ainda hoje, que o primeiro registro público que foi feito no Brasil de propriedade tem uma data, foi período de Dom Pedro II, que marca atividade cartorial de registro, acompanhamento, cronologia, quem vendeu para quem construiu o que vai acontecer naquele encadeamento, e você consegue fazer um início, um meio e um fim atual, pelo menos, daquela propriedade acontecendo ao longo do tempo, entendeu? Isso é fundamental. Então, sei lá, a sociedade organizada requer o bom ordenamento dos registros de propriedade que expressem. Vamos usar o nosso caso particular. Você sabe que a morte é um evento complexo no mundo moderno, porque a morte, ela outrora era só sentimento o quê? De tristeza, de perda. Era o mais importante sentimento, a perda, a falta, a saudade, tudo aquilo que toca fundo no ser humano. Mas no mundo moderno, além dessas questões mais sublimes, você tem o quê? A questão de como vai ficar o patrimônio do morto. Quem vai herdar? Aí você começa, você já viram confusão quando morre alguém que era desorganizado com sua documentação. E papai tinha uma sepultura, cemitério aqui, mas eu não consigo documento porque ele não disse onde guardava. Porque meu pai tinha, minha mãe tinha um terreno, eu também não consigo. E olha, é uma confusão, né? Endiabrada, complexa, por causa de quê? De falta de organização. Então, os seres humanos devem ser pessoas razoavelmente organizadas, porque as suas vidas têm que ser cronologicamente organizadas, tem que haver um certo bom cuidado com nossa vida pessoal, né? Nossa vida patrimonial, até nossa vida, eventualmente, até sentimental, mas aí é um outro caso, aí você não pode criar uma coisa matemática, mas deve ser feito. Você vê que você chega para um colega da gente e fala assim, poxa, eu tenho um caderno do teu colega lá na 7ª série. Pô, mas tu tem? Tem. Por sinal, tem todos. Não, porque minha mãe ou meu pai, ou ambos, tinham um cuidado danado, eles iam guardando meus cadernos e criam um hábito de quê? Guardar tudo. Prova, ter cadernos, salvar aquilo numa caixa. Então, quando a gente se mudava, eu levava tudo junto. E aquilo tornou-se para mim um hábito. Isso é interessante, você pode ser até uma questão sentimental, pode precisar revisitar aquilo por questões até do dia a dia, até questões legais, eventualmente. Né? Eu fico muito preocupado, eu tenho lá em casa guardada a prova de aluno que fez essa prova comigo há 10 anos atrás. Eu dou uns tempos que eu comecei até a jogar umas coisas fora, tá? Eu comecei a resolver que a prescrição lá em casa de documento é 5 anos. Então, eu guardo o material do aluno 5 anos, se ele desapareceu, não procurou, eu vou pegar aquilo lá, porque eu não aguentava, eu tinha pacotes, eu tinha pilhas de documentos que eu precisei sumir com eles, destruir, não tinha onde guardar mais, entendeu? Porque eu falei assim, vai que tem um problema no curso, some uma nota, aí ele se atrapalha com a burocracia, instituição de ensino, aí eu falei, não, tá aqui, que eu estou à prova, você deixou, eu guardei para você. A minha parte eu estou fazendo também. Eu vou tentar, de repente, às vezes eu sou menos organizado nas minhas próprias coisas do que as coisas dos outros. Isso é bom a gente ter isso. Então, eu falei, também deve ser um protetor, um organizador das relações civis mais importantes das pessoas. E o direito de propriedade, principalmente imóvel, deve ser organizado. Né? Isso é fundamental. Então, organizar os direitos de propriedade, né, para essa realidade, saber início, meio, fim, tudo assim. Muito bem. Eu falei assim, bom, vamos ver os pressupostos. Falei isso para vocês anteontem. Então, você tem pressupostos ou requisitos do usucapião, você tem basicamente 3 pressupostos ou requisitos, mais um dado, né, que se torna também não requisito, mas ele se adequa a um requisito, que é o requisito, vamos chamar aqui de requisito formal. Então, o requisito pessoal é que o agente que pretende o usucapião tem que ter capacidade para figurar no polo ativo daquela relação jurídica lá de pleitear o usucapião.
Primeira capacidade é capacidade civil, a capacidade genérica, que nós temos no artigo 3º, artigo 4º do Código Civil. Né? Capacidade civil com vida, capacidade de fato tem que saber se tem ou não, aquelas situações de eventual interdição, coisa assim, aquilo tudo tem que ser estudado, apreciado. E tem casos que certas pessoas, além dessa capacidade geral, tem a capacidade específica de que certas pessoas não poderem ser sujeitos de uso capião, ser agentes ativos ou sujeitos passivos de uso capião. Por exemplo, você me dá em locação imóvel e você para de cobrar o aluguel de mim. Por que razão? Tá? Mas você sai para uma viagem aí, você encontra um lugar melhor que aqui e você não volta. Aí eu começo a dizer assim, tô vendo aqui o Taurino, o Renan, a Sara, o Márcio, a Marilene, a Mara, minha locatária, meu locador, minha locadora, sumiu. Se não quer mais, eu mal advogado, diz assim, não, ficando lá, porque depois de uns tempos a gente está você ficar dono daquilo ali, porque o seu problema é que a vontade com que eu habitei aquele imóvel original é uma vontade não de ser dono, é de ter a posse temporária daquele bem, entendeu? Então, eu não entro com vontade de ser dono, porque eu não posso entrar com vontade de ser dono, porque nós estamos vinculados com um contrato de locação. Então, eu não vou ter nunca a capacidade de poder ser um sujeito ativo de uma ação de uso capião contra você, que é a locadora ou locador daquele imóvel, entenderam? Porque você não abandonou. Mas mesmo você eventualmente até abandonado, o contrato nos une e, consequentemente, me obriga a respeitá-lo. Entenderam? Cara, então isso aí é o pressuposto do requisito, que é o requisito pessoal. É ter capacidade do possuidor, poder ser possuidor. Aí a capacidade genérica, nós já estudamos a parte geral, a capacidade específica para aquela situação ali. Tá? Vocês veem, quando vocês forem estudar direito das sucessões, quando vocês forem estudar testamento, o testamento, por exemplo, que é testamento quando é celebrado, você vê assim, o testamento, se for público, não pode colocar como beneficiário do testamento o tabelião que lavrou o testamento. Não pode colocar como beneficiário do testamento, quando a pessoa já é casada, o amante daquela pessoa, que a lei veda, entendeu? Existem vedações. Então, naquele caso, você não é capaz de a herança, porque veda. De situações que são impeditivas da pessoa se tornar sujeito de direitos no testamento, tá certo? Vocês vão estudar isso, muito melhor do que ver comigo. Aí depois lá, pessoas reais. Os reais, aqui eu coloquei lá, a coisa e direitos devem ser suscetíveis de uso capião. Por quê? Exemplo clássico, bens públicos. Está no Código Civil, está na Constituição Federal, que encampou o Código Civil, que ela foi lá, de certa maneira, ela amealhou direitos que são eminentemente civis, não precisava estar na Constituição, e ela se apropriou deles para engrossar mais, talvez, a Constituição Federal, que devia tratar de questões outras somente. E o que acontece? Então, lá, o bem público é inoponível de ser usucapido. Então, você não pode usucapir, eu não posso usucapir um bem público, uma praça, uma rua, um terreno, um veículo, não. Se é bem público, há uma vedação real, quer dizer, a res, o objeto, não é ideal para o usucapião, entendeu? Quer dizer, ele limita a coisa. Então, esse é o pressuposto do requisito real. Depois, o exemplo mais clássico é esse. Depois, os formais, que é dizer assim, tem que ter a posse, está na posse do bem, aquela posse tranquila, que a gente sabe que ela é justa, boa fé, e vai por aí afora, e também tem que haver o quê? Tempo. Então, tem que fazer esse binômio. Você tem que estar na posse e tem que ter tempo. Um tempo que vai assinalar. Vamos ver isso hoje.
E o que acontece? Eu coloquei lá, deve haver pertinência com a posse e transcorrer um determinado tempo. E aí, no requisito formal, na verdade, esse que eu coloquei aqui, eu tinha que colocar como um aditivo do requisito formal, tá? E, na verdade, ele é. Não é isso que a teoria diz, não, mas para mim eu entendo que é um aditivo do requisito formal. Por quê? Porque ele é um somatório, ele vem tentando. O que fala aqui? A cessão de posse. Que é o artigo 1043 do Código. O que é a cessão de posse? É a soma posses sucessivas, determinando que o último possuidor, ou seja, o mais recente, ele recebe os tempos que aconteceram, que o antecederam, o tempo dele, ele pode somar aquilo tudo para poder fazer uso para propor uma ação de uso capião. Quer dizer o quê? Vou pegar aqui os três que estão aqui na minha frente aqui. Taurino. Taurino me transferiu a posse que ele tem sobre a área imóvel, que ele ficou lá 3 anos, para o Márcio. Aí o Márcio, 4 anos na posse desse imóvel, e transferiu para o Renan, que por sua vez ficou mais 5. E que depois o Renan transferiu para mim. E aí eu falei assim, poxa, Taurino ficou 3. O Márcio 4, o Renan 5, 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Eu já ingresso naquela posse, havendo para mim um tempo de posse de 12 anos. Por quê? Pela sessão, somando os tempos que ficaram Taurino, Renan, e aí, vamos supor que seja uma posse, um uso capião ordinário, que a posse é por 10 anos, eu já tenho os 10 anos. Por quê? Porque eu somo até o já teria. E quando ele conseguiu perfazer os 3 anos, 4 com 3, 10, ele já podia ter proposto o campeão. Não quis, não era do agrado dele, resolveu se desfazer do bem e vendeu que ele tinha para mim, e aí eu posso fazer o quê? Propor ação de imediato. Por quê? Usando a ação de posse. É isso aqui, tá? Então, na contagem do tempo, é permitida a soma dos tempos do exercício da posse por pessoas distintas, tá certo? Então, você pode aceder na posse, fazer o somatório. Depois, quais são as espécies de uso capião? As espécies são uso capião extraordinário, artigo 1238 do Código Civil, uso capião ordinário, 1242 do Código Civil, uso capião especial, que pode ser urbano ou rural, que é o 1240 e 1239, Código Civil, coletivo, que está na Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e uso capião indígena, que está numa lei, que agora me falta o número, mas é de 1973, que é o Estatuto do Índio, que cuida dessas questões e que permite ao indígena, muito antes que o uso capião especial, fazer um tipo de uso capião especial rural criado na égide dos militares. O avanço foi o uso capião especial, já foi um grande avanço nos anos 70 do século passado, já que os indígenas não tinham praticamente, eles eram tutelados pelo Estado, eles eram, inclusive, relativamente incapazes. Eles não tinham, inclusive, não tinham habilitação, eles não tinham capacidade genérica, não, em parte, e específica, não mesmo, de ser titular de propriedade. Isso foi evoluindo com o Estatuto do Índio, 73, com a Constituição Federal de 88, que criou as terras de uso exclusivo dos indígenas, né, que hoje remonta a praticamente 1 milhão de quilômetros quadrados no Brasil, aproximadamente 13% a 14% do solo brasileiro é de posse, né, porque não é só uso, não é posse exclusiva dos indígenas, né, a população indígena no Brasil gira hoje em torno, no último censo do IBGE, 900 mil indígenas que têm após essas áreas inteiras. Não vamos discutir o método, se é bom, se é ruim, se é muito, se é pouco, não cabe a nós, essa questão não é da nossa matéria, é só para ter uma noção. Quem quiser aprender melhor sobre essa questão de áreas indígenas, então, pesquise, mas eu vou dar só uma noçãozinha quando chegar no momento ali para a gente dar uma vista d'olhos, até porque esse uso capião indígena, de certa maneira, ele foi absorvido pela legislação 6.173, falou aqui o Márcio. Obrigado, Márcio. 6.001/73. É o Estatuto do Índio, né? Isso. O que acontece? Essa lei,
ela, de certa forma, ela foi absorvida ou, né, recepcionada aquele fenômeno constitucional pela lei que usa o capital, né, e pela própria Constituição Federal, porque que ultrapassou essa norma, né, e deu mais direito, ampliou muito, muito mais os direitos, né? O coletivo é um uso capião que você vai fazer para várias famílias, ser urbano rural, mas basicamente ele foi criado para todos os da cidade para ser um uso capião de área urbana, e a gente vai chegar ainda a conversar como ele funciona. Então vamos ver lá os tais diferentes tipos de uso capião. Né? Então, o uso capião extraordinário é o primeiro. Vou lendo o texto pensando. Ele se divide em tradicional, arquiteto civil, 15 anos de exercício da posse com ânimos domini, que é a vontade do, continuamente sem oposição, não pode ser clandestino, não pode ser uma posse precária, e não é necessário justo título ou boa-fé. Quando a gente justa o título, não tem que ter documento de nada, papel de nada. Nada foi reto, fato. E a boa-fé são terras indígenas, exatamente quadrado. Agora, a fé é de posse de posse clandestina, não é violenta, não é precária. A pessoa está de... Vamos lá, ver se ele continua. Voltou aqui, está indo, olhando se está travando. O Márcio também sumiu. Apareceu aqui meio. Vai lá, vamos voltar. Como é que fala sobre a fé? Vocês pegam você ouvir a parte da boa-fé? Então, justo título, documento. Qualquer documento. Um papel de pão, papel só um ordinário. A boa-fé. A boa é justamente a presunção que todos agem de boa-fé. Salvo se faz provar que há má-fé, tem a ver com violência, né, que levam à posse injusta, clandestinidade, que levam à posse injusta, a mentira, né, a falsidade, tudo isso aí pode levar e vai levar a uma posse injusta, né? Então, olha só, nele há uma variação. Esse prazo de 15 anos, que é o maior prazo que há na legislação brasileira para se operar com o uso capião, ele pode ser reduzido para 10 anos, 15 para 10, certos elementos nessa posse. E aí ele diz lá, ó, ou para moradia, a pessoa tem aquilo como única moradia dela, ou então, quando ela tem aquela chamada trabalho, que ele fala aqui, para pós-trabalho, podendo ser inclusive de pessoa jurídica. Por quê? Aquela área é utilizada para você fazer o galpão, construir a pequena fábrica, fazer a plantação, né? Então você tem todo aquilo, você está trabalhando naquela área, você usa para o seu trabalho. Então, por isso que pode ser, inclusive, a única situação que a pessoa jurídica pode também ser sujeito, ele ter legitimidade ativa para propor uma ação de uso capião, né? Coisa que ela passa a ter da modernidade. Muito bem, então eu coloquei lá, ó, nela uma variação, para reduzido para 10 anos, caso seja para moradia ou para posse e trabalho. Então, seria, inclusive, pessoa jurídica. Né? É incomum para nós. Não, mas aquilo ali é uma empresa, estabeleceu ali, usou aquilo lá, um galpão, um depósito, pode ser uma empresa ligada à agricultura, né, produzindo, e tudo foi feito de forma pacífica, né, sem nenhum tipo de irregularidade, ilicitude grave. Né, simplesmente estava ali, área abandonada, ninguém é dono, eles vão lá e ocupam, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Né?
Eu coloquei lá, prazo reduzido para 10 anos, caso seja para moradia ou para pós-trabalho, podem ser, inclusive, pessoa jurídica, realizando obra ou serviço de caráter produtivo. Né? Então, aí vai ser o seguinte, se você está advogando uma ação dessa, se você é o defensor público, a defensora pública, se você porque tem aí, porque você tem uma interveniência das procuradorias, né? Todo mundo fala, os campeões, a União fala, o Estado fala, o município fala, para provar que não é bem público, que não há interesse público. Então, qualquer posição que você se colocar aí, de magistrado a advogado, você pode encontrar N posições que você pode se encontrar, para você poder pleitear aqueles campeões, você tem que provar concretamente, para você poder reduzir 15 para 10 anos, ainda mais quando é pessoa jurídica, que é pós-trabalho, e demonstrar cabalmente em juízo que ali existe, né, a atividade produtiva, né, obras ou serviços produtivos. Né? Muito bem. Avaliando, então, caso a caso, é isso. Você vai ter que explicar muito bem. Isso eu falei a você, a propriedade é muito mais simples. É documental, é resolvível. Né? A posse é mais complexa porque é fato, tem que ser comprovado. Os campeões extraordinários, quer dizer, aquele que é o fora do padrão como um todo, né? É extraordinário. Né? É o bem distinto. O ordinário é aquele que já fala só em 10 anos, eu não coloquei o tempo aqui, nessa hipótese legal, artigo 242, Código Civil, requer o documento hábil. Então, quando é ordinária, cai para 10 anos o tempo, sempre, né? Então, o prazo, tempo de ocupação é 10 anos, de posse de 10 anos, você tem que apresentar um justo título. Pode ser o quê? É um pedaço de papel, pode ser um documento feito em um cartório, pode, algo que você prove que é um documento que realmente foi lavrado, foi produzido com a finalidade de transferir posse. Mas pode ser um pedaço de papel, feito à mão, com letras assim, agarranchadas, não há problema nenhum. Se você não questionar a veracidade daquele documento, não houver como questionar, é um justo título. E pode acontecer. Né? Então, requer o documento, justiça de boa fé. Eu dei um exemplo, a praça de compra e venda, a pessoa tem o documento, mas não tem estrutura definitiva, o sujeito desapareceu, para poder otorgar a estrutura definitiva para ele. Então, você não tem aquele documento? Tem. Aquele documento já é, para você, um título hábil, para você, em última análise, ingressar até com uma ação de uso capião para poder converter a tua posse tranquila, pacífica, em propriedade. Tá? Aí, depois, o que está mais em voga, o uso capião especial, são criações modernas, né? É o uso capião especial urbano e o rural. Essas formas de uso capião já reduzem bastante o tempo de posse, 5 anos, e se destinam, primeiro, para moradia, no sentido de que a pessoa que não tem moradia está usando esse bem imóvel do qual ela tem a posse para moradia. Então, só pode ter aquele bem imóvel, só que não pode haver outro. Mas é um sítio? Não, é um imóvel apenas. A pessoa não pode ter nenhum. Não pode ter nenhum imóvel, é aquele seu único imóvel dela destinado para quê? Para moradia ou, e aí tem a questão do urbano e do rural, ou para subsistência, para acomodar sua família e para uma agricultura de subsistência, uma cultura de excedente, que lhe promova meio de sustento, porque também é uma pós-trabalho. Né? Vai para a regra anterior, só que o tempo é reduzido para 5 anos. Por quê? Porque aí é a questão de harmonia social. Então, você agiliza o procedimento para poder justamente manter a sociedade harmonizada. Infelizmente, os capítulos demora muito, as ações são demoradas. Até agora tem acontecido com um pouco mais de celeridade, mas você vê o caso de uso capião que passa na mão de... O juiz entra na magistratura, começa a apreciar o uso capião e se aposenta por tempo de serviço, outro juiz ingressa e a ação não termina. Tem os capiões que demoram 30 anos. Há uma tendência a esse tempo reduzir, mas não o que se pretenderia para harmonizar a sociedade em relação à questão das terras, né, das áreas imóveis, coisas assim. Muito bem. Então, eu coloquei lá. Nesse caso, deve ser o imóvel para moradia ou pro labore, então, residência ou para trabalhar.
e se é limitada a 250 metros quadrados, isso aí em área urbana é o terreno inteiro ou a área construída apenas. Por quê? Apartamento. Né? Eu conheço um caso de uns capião feito no Meia, na parte mais nobre do Meia. O Meia já foi o segundo bairro mais nobre da Zona Norte, tá? É um bairro razoável, não é muita violência, é um bairro carioca, né? Não tem muito o que falar sobre isso. O que acontece? A pessoa fez o capião num imóvel de, eu acho que mais de 100 metros quadrados. Poxa, mas é um imóvel com 3 quartos, 2 banheiros, um bom apartamento. Mas ela conseguiu uso capião especial, porque ela provou exatamente isso. Ó, uso como moradia, só tem esse imóvel inferior a 250 metros quadrados. Comprova que estou aqui há mais de 5 anos. Pago energia elétrica, o condomínio começou a aceitar o pagamento, aquele termo das obrigações, né? Aceitar pagar o condomínio em nome de um terceiro, mas mostrando que quem paga sou eu, aquilo sendo declarado na quitação, dada pelo síndico, pelo administrador, alguma coisa assim, e aí que eu consegui montar o arcabouço de prova todo e consegui o capião, entendeu? Que está dentro do que a lei prevê. E os 50 hectares, a hectação, 10 mil metros quadrados, né? Então você tem 50 vezes, são 500 metros quadrados, é isso mesmo, né? 50, é uma área grande, para nós, seres da cidade, mas para produção agrícola, coisa assim, é permitido pela lei que seja uma área de até 50 hectares, tá? E está lá, e não pode ser o pretendente ser proprietário de outro imóvel. Então, isso é fundamental. Ele tem que demonstrar claramente a necessidade social de utilização daquele bem como sendo seu, né? Propriedade. Legal. Aí, pronto. Professor, boa noite. Eu posso fazer uma pergunta que eu tive uma dúvida essa semana, uma pessoa me perguntou, o que acontece? Ela alugou uma casa. Aí no contrato, ela ficou, nesse contrato, o contrato ficou válido 1 ano de aluguel. Depois ela ficou na casa sem contrato, no aluguel, 6 anos. Ela poderia alegar, eu uso capião? Eu falei assim, eu acho que tu não poderia fazer isso não, porque tinha um contrato, eu não sei se no processo, o juiz ia aceitar mesmo que esse contrato não estivesse em vigor, mas tu entrou ali como locatária, né? Exatamente. Da situação, eu acho que tu não poderia entrar com uso capião. Ela falou, não, eu poderia ter feito, que eu fiquei 7 anos sem contrato. Falei, ó, eu não tenho certeza não, mas eu acho que tu não pode não. Ele ouviu esse galo cantar, mas não sabia dizer aonde. Mas você está com razão, Fabiano, porque eu falei com você, a questão, ele não tem aquela capacidade, aquele requisito, nem é uma fermada. Aqui, no caso dele, foi até pouco esclarecimento. Ele não detém aquele primeiro pressuposto, que é o pressuposto pessoal. Porque ele ingressou na posse daquele bem não na condição, a vontade de ser o dono. O ânimos dele ali é o ânimos locandi, que a gente chama. O ânimos de estar como locatário, de ser inquilino. Então, o que o vincula é o contrato. Então, a origem do direito dele, ou da presença dele no imóvel, é uma origem de não possuidor, como dono, e sim um possuidor precário, ou temporário, no caso, como locatário. Então, ele não pode. Ele, curiosamente, não pode. Você fala assim, mas se ele sair de lá e outra pessoa ingressar nessa posse no lugar dele, sem nenhum vínculo com o proprietário não aparecer mais, esse aí pode ser dono pelo uso capião especial se não tiver mais um imóvel, esse pode, que esse aí não tem vinculação contratual, né? Porque o contrato, vamos lembrar sempre desse termo, Fabiano e vocês, meus colegas, meus amigos todos aí, vocês usem sempre esse termo, lex inter pares. Quer dizer, o contrato faz lei entre as partes. É como se você pegasse a lei em tese e criasse uma lei para unir nós dois, que une apenas você e eu. Isso é um contrato. O contrato cria uma lei relativa, né? Porque ela é absoluta para nós. Para os outros pouco importa. Então, nesse caso, realmente, Fabiano, tu falou, está certo. Parabéns, dá um aconselhamento firme. Esse senhor não pode ficar lá como proprietário,
avisa para ele, só, não tem jeito, quando ele apareça, quando aparecer, o que você pode dizer para ele? Aí é complicado, porque você pode, de uma maneira até indireta, estar induzindo a um comportamento inidôneo. Você sabe o que eu estou falando, você diz, não, se não fosse o senhor, se fosse outro, aí começa aquelas caraminholas na cabeça, não, então vou arrumar alguém, não, uma interposta pessoa, aí, então, só diz isso, para você não dá. Você tem que, porque ele tinha que, na verdade, tentar procurar a pessoa para poder regularizar esse contrato de locação. Até porque locação prescreve, o contrato de locação, quando acaba o prazo, ele fica por prazo indeterminado. E você pode cobrar sempre, pela prescrição da locação, 3 anos passados. Então pode aparecer da noite para o dia aí o locador e falar assim, olha, você está me devendo 3 anos, em juízo ele vai ter que pagar 36 meses de atraso, mas eu não tinha para quem pagar, fizesse aquela consignação em pagamento, né? A depósito, a legislação tem mecanismos de procurar um advogado, até porque quando ele falou do campeão com você, é sinal que já foi alertado por alguém que conhece de direito, pode ser até advogado, né? Professor? É por aí que funciona. Vamos lá. Eu lembro que algumas aulas passaram, aula passada, não lembro direito qual, o senhor deu um exemplo de uma possibilidade, mesmo que remota, do caseiro, né? O caseiro que está lá tomando conta, que é o detentor, né, da coisa, e aí o dono lá do imóvel morre, some, desaparece e tal, e ele continua ali na posse, ali, né, na detenção do bem ali do imóvel. Isso. E futuramente pode até, eu sou, acho que dou um exemplo, foi até admitido, acho que Minas Gerais, sei lá, não lembro. Parece que ele conseguiu. Será que, no caso aí do dono do imóvel morrer, nesse caso aí que o Fabiano falou, o dono do imóvel morreu, sumiu, não apareceu mais para receber lá o aluguel e tal, e não tinha como pagar, não era conta, ele pagava sempre em mãos e tal. Nesse caso aí, será que não caberia, não, mesmo nessa exceção? Bom, são relações que é diferente, né? Porque o caseiro tem uma relação de prestação de serviço, né, de trabalho, e o locatário tem simplesmente a obrigação de pagar a ocupação do imóvel. Quando a gente fala do caseiro, o que eu devo ter falado, até para você falar até de maneira meio torcida, é o seguinte, e acontece, a pessoa desaparece, o caseiro continua, sem algum, e aí ele se dirige a uma justiça do trabalho para ver trabalhistas. Às vezes vão se somando de tal maneira, prescrição ali fica quinquenal, né? E tem aquelas que vão prescrever com 30 anos, né? Que é INSS, fundo de garantia, não sei quanto tempo tem, mas também acho que é uma prescrição um pouco maior, né? E as prescrições normais são 5 anos, são penais. Aí quando faz aquele bolo de dinheiro, aquele valor, dá um valor alto. E aí o juiz determina que a pessoa pague, a pessoa não paga, o juiz manda penhorar, porque aí tem aquela não proteção do bem de família. Aí o juiz manda penhorar o sítio e tenta colocar o sítio em venda, né, em asta pública, no leilão, alguma coisa assim, ninguém se interessa, alguma coisa assim, oferece. Ou então o credor, que é o trabalhador, o caseiro, só oferece, não, eu aceito o sítio pela paga do que ele me deve. E ele acaba tornando-se proprietário do sítio por conta de uma dívida, entendeu? Não é um direito que nasce de um uso capião. Ele é proprietário por uma via transversa, né? Porque você está devendo, ele trabalhou naquele imóvel, o bem de família está excluído, da própria lei exclui, né, 8.009, e aí ele vai utilizar aquilo para simplesmente satisfazer um crédito que ele tem. Mas pode acontecer de ficar dono também. O locatário, o que pode acontecer é o seguinte, se o sujeito some muito tempo e morre, e ninguém reivindica o imóvel, ele está fazendo ao longo do tempo ali benfeitorias, o locatário, úteis ou necessárias, telha quebrada, pinta a casa porque está começando a ficar a pintura toda ruim e começa a ter infiltração, consertar aqui e acolá, e daqui a pouco ele fala assim, poxa, vou aumentar o telhado, vou mudar o telhado, vou mudar o banheiro, vou mudar as louças, coisas assim, e ele começa a fazer benfeitorias
necessários ou úteis que vão criando para ele crédito das necessidades e dando benefício ao locador ou ao seu sucessor, que vale mais pelas úteis. E ele fala assim, não, tudo bem, mas tem que me pagar X. E pode ser que aquele valor chegue a uma tal carga de onerosidade que ele acabe tendo que entregar o imóvel pela paga do que é devido pelos herdeiros ao possuidor direto, que é o locatário naquele caso ali, entendeu? Funciona assim. Mas você sempre está afastando o quê? O uso capião sempre afastado. Né? Porque existe muita reserva na legislação brasileira em relação a essa questão do uso capião, porque é de propriedade, nós somos uma sociedade extremamente materialista e tal, então eles tentam sempre manter o uso capião dentro de um limite bastante circunscrito para impedir que ele aconteça com mais frequência, tá? Tá legal? Fui claro? Não sei se estou enrolando muito. Um pouco, né? Vai entender? A situação do Márcio e do Renan pode ter resultados semelhantes, mas com origens. Está enrolado, mas está tranquilo, professor. Ah, obrigado. Tá vendo? Uma força dessa, pô. Pra quê? Pra que a gente ficar brigando com os outros na rua? Então, acontece. Então, vocês vejam que no final você pode ter um fecho idêntico, mas por razões diferentes, mas o uso capião sempre afastado. Né? Porque é esse caso do sujeito morreu. Bom, o sujeito morreu. Se o sujeito morreu e não tem nenhum herdeiro, aí é que eu não conheço. Morreu sem ter herdeiro. Se ele morreu sem ter herdeiro, cadê o contrato de locação? Só quem tem é o locatário. O locador morreu, a documentação diz assim, não tem nenhum interesse. Talvez nem imóvel, e pode ser que o locatário comece a construir uma relação de possuidor, omitindo a existência do contrato de locação, já que não há prejuízo para ninguém, para aquele bem ali, eles vão aprender em direito das sucessões, que aquele bem ali se transformou, aquela herança que ele deixou, no caso daquele imóvel, na chamada herança jacente, que é a herança que está jazendo, está lá estirada no chão, aguardando alguém para pegá-la, e como não aparece ninguém depois de um certo tempo, que agora não me faculta, não me falha a memória, o tempo, se transforma na herança vacante, que é a herança que ficou jazendo à disposição de alguém e não apareceu ninguém, então ela ficou vaga. E se ela ficou vaga, quem passa a ser o titular do direito àquela herança é o Estado. E aí, nesse momento, é que pode ser interceptada aquela relação negocial ali, ou jurídica, desculpe, pelo locatário, a pessoa que morre não deixa nenhum bem, e aquilo iria para o Estado, porque o Estado não tem direito de sair, não tem direito de sucessão automática, não tem direito de Sazine, tá? E nesse a pessoa vai se aposta daquilo ali e o campeão vai acabar sendo proprietário. Não tem problema. Tá? Eu tive um caso assim lá onde eu trabalhava, de uma senhora que morava num bairro fora do centro de Mendes, e ela era casada. O marido dela já era o senhor, ela já não tinha tanta idade assim, mas já tinha uma certa idade. E esse senhor adoeceu e faleceu. Esse senhor não tinha pais vivos, era solteirão, casou-se com ela já com uma certa idade, então eles não tinham filhos, ele não tinha irmãos, consequentemente ele não tinha primos, não tinha primos nem sobrinhos, não tinha ninguém. Então aquela herança ali, aí a amiga dela, aquela senhora que eu também dizia, poxa, faleceu, eu não sei o que eu vou fazer, eu fiquei com a chave da casa e tal. Eu falei assim, eu fiz as perguntas todas. Ela tem parentes? Ele tinha? Nós fizemos uma varredura. Pai, mãe, filho, irmãos, vão fazendo uma varredura, só porque não é honesto tentar se apropriar de algo que não cabe, por sucessão, por herança, a ninguém, a não ser os herdeiros legais. Conclusão, ninguém. Eu falei assim, pega a chave e ocupa. Pega a chave e ocupa. Ah, eu pensei que uma pessoa estava querendo alugar. Alugue em seu nome, então. Foi a locadora, a senhora, no caso, a contabilidade bastante, a senhora
locador, aluga o imóvel, por quê? Porque já demonstra que a senhora é possuidora, vai ficando. Vai na prefeitura, paga os impostos, depois, com tranquilidade, tenta transferir para o seu nome. Se ninguém quiser transferir, não tem problema, continua pagando o nome da porque inafastavelmente ela vai se tornar proprietária desse bem pelo capião, porque se deixar para lá, em última instância, quem vai se apropriar é o poder público, que vai fazer o quê? Ninguém sabe, provavelmente mau uso, entendeu? Então é melhor afastar o Estado nesses casos de coisas assim, com seguranças muito grandes, ó. Tem uma... Depois eu vou lembrar sobre essa, exatamente eu não me lembro agora. Mas quando o valor é mais... existe um valor extravagante, um valor interessante, algo exagerado do patrimônio, aí a gente tem que ser cuidadoso aqui. Construção que é sede, o Marcos colocou aqui, né? Porque, na verdade, você tem uma construção que é maior do que o preço para bem. É isso que você está falando? No 255? Exatamente isso. Então, você cria uma benfeitoria útil de tal sorte onerosa que ela consegue ultrapassar o valor do bem. Pô, aí você pode fazer, claro, porque aí você tinha uma casa que havia uma relação locatícia, como falou o Márcio, naquele caso da pessoa que falece, e tinha lá só lá, valor de mercado daquela casa com terreno, 50 mil reais. A pessoa vai, o locatário, sem oposição, porque ninguém o impede, aumentando, aquela casa que custava 50 para custar 500 mil reais. Opa! Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o capião, na verdade, do que ele mesmo fez. Ele vai usar o capião, na verdade, só um núcleo do acréscimo que ele produziu. Então, é justo. Porque o desembolso foi dele. Nós estamos sempre procurando o quê? Questões de ordem não só legal, mas ordem de justiça, que é o mais importante. Então, aquilo ali é justo. Injusto impedir aquela pessoa de... Você não pode haver os capiões, mas eu coloquei 500 mil reais nesse imóvel. Não, você não pode. Qualquer outro pode, menos você. Aí é justo. Então, é uma previsão legal dessas questões. Tá, aqui não... Né, que o Márcio falou agora do artigo 1255, né, do Código Civil, né? Exatamente. Entendeu? Só é um caso interessante também. E vai ser estudado por vocês, talvez mais, vamos falar de sucessões, né? Em haver herança. Mas, na verdade, isso aqui está na nossa parte de estudo, que é passível, o que pode ser uma res objeto do capião. Então, você tem o requisito real e o requisito pessoal. E, nesse caso, o locatário, né? Mas é um caso extremamente específico. Ponto legal. Aí vamos ver aqui, ainda nesse caso do capião especial, você tem uma criação recente, relativamente, essa inclusão da letra A, artigo 1240 do Código Civil, que é o uso capião por abandono de lar, que é interessante porque veio de encontro a reclamos de uma sociedade que clamava por resolver aquelas questões, porque é que a história. Quando alguém... Vocês estudam aí direito das famílias. Aí vocês vão estudar lá e ver o seguinte. Se não me engano, estima-se que 40% das famílias brasileiras são monoparentais. 30% a 40%. Ou seja, não é uma família que tem pai, mãe e filhos. Em geral, é uma família que a cabeça da família é apenas uma pessoa, ou é a mãe ou é o pai. Por viuvez, por separação, né? E por abandono de lar. Infelizmente, os maiores carrascos dessas situações são os homens, que abandonam, né, as mulheres e com a prole, ou então aqueles que morrem, infelizmente, e vocês sabem que a vida do homem é menor que a da mulher, né? A mulher tem essa felicidade, se livra da gente mais rápido, né, porque a gente vive menos mesmo, não tem jeito. Então, o que acontece? Então, a viuvez vai acontecer. Não é o caso. Nosso caso aqui é abandono de lar. Alguém, intencionalmente, dolosamente, segue um rumo distinto, deixa a pessoa para lá, eventualmente com ou sem prole, né? Então, o legislador pensou nisso aqui. Ó. Previsão recente do uso capião especial urbano fundado no abandono de lar, ou seja, na falta do cumprimento das obrigações da União. Independe do sexo, né? Nossa visão moderna, pode ser homem com homem, mulher com mulher, não tem nenhum problema.
casamento ou não, para ser união estável, então somente, né? Do sustento, da assistência material, e da assistência espiritual também, intelectual. A assistência espiritual também é fundamental, é o sentimento. Então, a gente pensa o quê? Ó, foi embora de casa, sem rumo, instado a retornar, né? Ou sabidamente a pessoa abandona e não quer mais tratar das suas obrigações, como cabeça do casal, chefe de família, pode ser homem, pode ser mulher também, é o caso que as mulheres abandonam também o lar e deixam o pai das crianças com os filhos e tal, mas são casos mais raros, tá? Mais raros. E aí, você diz lá, o prazo é de 2 anos, a partir do abandono. Aí pode ser proposto uso capião. E ali só tem uma ressalva, só pode ser requerido uma vez. Se a pessoa, né, não deu sorte uma vez, né, foi uma união infeliz, ela tem uma chance de resolver essa infelicidade até por conta da própria prole, mesmo não havendo prole, por conta da pessoa, menos um problema. Agora, ela não pode fazer isso novamente. Né? Essa infelicidade vai ter que ser costurada o resto da vida se a pessoa tiver um segundo evento que não funcione bem, né, que não dê certo. Então, nós temos aqui o uso capião, fundado no abandono de lar, tá bom? Isso é muito bom, isso aqui é bem tendente a uma visão sociológica, né, do problema, porque o teto é fundamental. Né? Depois, uso capião coletivo, que eu coloquei lá, está previsto no artigo 10, Estatuto da Cidade, momentinho. Eu estou com uma aula defasada aqui, né? E é justamente o seguinte, os caras não são cara, aí tem situações de aglomerações humanas, grupos humanos, várias famílias que residem em áreas, elas já estão pacificadas nas divisões, então é uma posse coletiva, que está individualizada. Todos se apossaram daquela área, cada um no seu momento próprio, sua época própria, devida, independente do outro, mas aquilo pode ser feito por iniciativa, geralmente de defensoria pública, coisa assim, você fazer uma grande tomada de área, um grande croquis, e aí você identifica todos área por área, você pode até promover ali naquele momento até uma pequena organização urbana, de criar ruas, servidões, coisas assim, e vai dizendo quem é cada ocupante, cada pessoa ocupa quanto tempo, vai criando aquela relação de vizinhança, e aí se ingressa com essa ação que é coletiva, né, pedindo uso capião da área inteira, e que sejam declarados proprietários todas aquelas pessoas que ocupam aquela área como um toda, conforme as divisões que vão constar de uma planta, de um croquis, de um projeto feito para individualizar pessoa a pessoa. Então, ela tem uso capião coletivo, todos são donos, mas todos têm a possibilidade de, individualmente, se for o caso adiante, alienar as suas frações, as suas glebas, porque essas glebas estão todas já discriminadas numa planta geral, que é levada, é aprovada e é registrada, registro de imóveis, permitindo o quê? Que você saiba exatamente o que é a sua área, qual é a minha área, e cada um de nós sabe a sua área especificamente, tornando-nos realmente donos uns frente aos outros, e passíveis de transferência dessa propriedade, caso queiramos, de nós para a pessoa que nós quisermos, tá certo? É uma forma de você agilizar as ocupações proletárias, né? Ocupações de grupos sociais mais pobres, e resolver o problema transformar a posse em propriedade. Falei que é um sonho. Mas a pessoa fala assim, poxa, agora eu tenho a minha casa. A gente fala assim, que bobagem. Está se orgulhando, está sendo feliz, porque tem uma pequena área com uma construção lá de uma sala e quarto. Eu falo assim, poxa, você não sabe o quanto é importante isso para aquela pessoa e quanto é importante para qualquer pessoa que almeja ter uma raiz ligando a vida ao mundo. Né? Lembra da história da vizinhança? Você vê que os grandes problemas que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, rapidamente, quando começaram as desocupações das áreas lá no centro da cidade, criando aqui os bairros proletários.
Vila Kennedy, Cidade de Deus. Vocês vejam a tragédia urbana que foi, pessoas, mano militar. Tem todo um trabalho que tinha que ser feito muito previamente, muito inteligentemente. Não estou dizendo não deslocar aqueles grupos sociais, mas não fazer da maneira como foi feito. Então você cria uma desagregação social desgraçada, e você já começou a criar naquele local um bolsão de insatisfação, um bolsão de revolta, de indignação contra o Estado, que redundaria, décadas depois, em quê? Em extrema violência, onde o Estado não consegue ingressar, porque não é permitido, porque a própria comunidade que lá se instalou não confia no Estado, foi o Estado que a enxotou outrora dos lugares onde elas viviam pacificamente, né? Então, os capitães coletivos é muito importante nessa questão. Eu me lembro que quando a Vila Kennedy foi criada, nos anos 60, a ligação da Vila Kennedy para o Rio de Janeiro era feita por uma única linha de ônibus, que era da Companhia de Transporte Público, que era a antiga CTC, Companhia de Transportes Coletivos. Era um ônibus que parece que saía a cada hora e meia, para ir e voltar da cidade. Naquele tempo, que a Avenida Brasil era mão dupla, que havia toda uma concertação de coisas difíceis, a pessoa para ir e voltar demorava 5 horas. Um tempo que a pessoa morava ali onde hoje é a UERJ, e para trabalhar demorava 5, 10, 15 minutos, e a parte dos empregos a pessoa se dirigia a pé para a zona industrial de São Cristóvão, coisa assim. Então a pessoa é jogada para um outro lado do mundo, os fins, sem tipo de amparo, apoio, e ela que viva ali a sua própria sorte. Deu no que deu. Ajudou a dar no que deu. Muito bem. E para fechar, os campeões indígenas, falei para vocês que já foi ultrapassado. Eu coloquei aqui no Estatuto do Índio, a CPD1 de 73, que o Márcio ajudou, a gente já adiantou, artigo 33, que fala de 10 anos, aí é um tempo maior, desculpa, eu falei em cima, são 10 anos, e a área igual inferior a 50 hectares. Então a área foi utilizada para os campeões especial e o tempo é reduzido. Só que os indígenas hoje não precisam mais desse amparo, dessa inteligência legal. Tem já a garantia constitucional da posse das terras que dão a eles, para que eles possam ver no estado natureza, conforme eles foram encontrados quando aqui chegaram os primeiros colonizadores nos idos de 1500, né? Então, a realidade que tem que, até para entender, tem que ser mais estudada, tá? Então, rapidinho aqui, essa aqui é o papo. Vamos ver aqui rapidinho. Então, vou começar, tá? Que aí nós vamos ter dias sem nos ver, que vai ser a unidade 8, que é a aquisição. Então, o que vamos ver na parte, da semana que vem? Nós vamos ver o seguinte: aquisição da propriedade pelo registro do título. Nós vamos estudar o que é o título que transmite, translativo de propriedade, a escritura, como é que funciona o sistema cartorial, cartorário, de registro, como é que tem todo o andamento. Então, eu coloquei lá para você como é o registro, quais são os princípios que ele tem, o regelo, né? O registro em si, como é que é feita a tradição, porque vocês amanhã, com certeza, vão ser chamados a assessorar negócios de compra e venda de imóveis. Né? E qualquer advogado que trabalha nessa área, ele sempre prepara a minuta da escritura que vai ser lavrada no cartório. Né? Eu fico, às vezes, um pouco, não é decepcionado, mas uma certa estranheza. Chegasse no cartório, o advogado chega, dá os dados e o escrevente faz tudo para ele, o que tem que fazer, e ele não leva nada já previamente, ele tem que fazer um documento, o que ele quer que conste, o que ele vai comprar, as condições, a parte do advogado tem que ser feita, não é simplesmente ele assinar junto para receber no horário como um assessor. Ele tem também que fazer uma parte hoje que o escrevente acaba fazendo graciosamente, que não é função do escrevente. Estão jogando no colo do escrevente, da escrevente, uma atribuição que não é dela, não é dele. Ele tem uma função cartorária determinada, e aqueles dados todos têm que ser oferecidos já previamente pelo advogado, para que possa
efetivamente fazer constar da escritura. Então, essa transferência de função não é boa. Não é boa porque ela prejudica um pouco o andamento de algumas escrituras e também porque ela não é boa, porque ela faz com que o advogado, a advogada não se esmerem na preparação das minutas e sejam cuidadosos na leitura para evitar, inclusive, aqueles pequenos erros que acontecem em escrituras, que depois a escritura vai para o registro, vão aprender isso e volta, porque houve uma falha, tem que haver uma retificação, às vezes uma ratificação, mas normalmente são retificações, aquilo vai, você vê a escritura que vai, volta 3, 4 vezes, por quê? Porque faltou naquele momento o advogado, a advogada, preparar uma boa minuta e fazer uma boa avaliação da documentação que foi preparada para aprovar e, consequentemente, aquilo ir não dá com nenhum tipo de exigência, tá certo? E aí vamos estudar os princípios desse sistema, como é que você pode retificar, né? Quais são as situações, retificação, nomenclatura, né? O que é matrícula, o que é registro, o que é averbação, isso é bom a gente saber, o que é cancelamento, entendendo isso, você tem condição de dar uns bons passos aí na lavratura de escrituras públicas, tá bom? Isso aí a gente vai ver dia 6, né? 6 de abril, 19 horas, bate hora, bate canal, se Deus quiser, assim tá pipocando aqui a nossa ligação, nosso contato, e a gente vai para frente, tá bom? Qualquer dúvida, pronto, manda um e-mail, a gente conversa, pronto. Boa noite, Claurino. Boa noite. Então, outro dia eu vi a aluna, acho que é Fernanda, ela mencionou o senhor como alguém que estava enriquecendo a nossa vida com informação, com conhecimento, né? Eu também queria pegar uma carona na palavra da Fernanda e falar isso para o senhor, agradecer o senhor aí, o que o senhor tem feito, né? A gente vê que o senhor tem somado muita coisa na aula. Oi, está me ouvindo ainda? Estou te ouvindo. Eu queria estender esse elogio ao Márcio. O Márcio é um aluno que ele sempre, nas aulas, ele vem trazendo uma informação, né, de algo que ele está buscando e também do trabalho dele, que o Márcio é um cara de uma pegada diferenciada. O Márcio, o Renan, né, são alunos diferenciados, então são pessoas que têm somado, às vezes vem trazendo uma informação que um professor, às vezes, né, tanta coisa na cabeça não traz, e eles estão somando, e eu tenho gratidão às pessoas que são assim, né. É claro que esse tipo de pessoa incomoda muita gente, mas Jesus falou que não se esconde uma lâmpada embaixo da cama, né? Se coloca no velador. Então eu queria honrar aí o Márcio Teles por tudo que ele tem feito pela turma. Pelo menos pela minha vida, eu reconheço que ele agrega muito conhecimento e eu não queria deixar isso em oculto, não. Eu queria falar aqui, publicar a minha admiração, né? Por ser uma pessoa digna, uma pessoa serena, uma pessoa que eu sei que é um pai de família, um cara concursado, um cara que tem ética, que ele não fica, como é que eu vou dizer, polarizando opiniões, né? Isso. Mas ele vela pela doutrina, então eu admiro isso nele e quero ser assim quando eu crescer. É aquela história do salto alto, né? Você não pode se comportar com salto alto, você não pode se comportar com soberba, né? A grandeza do ser humano está na simplicidade, né? E aquela história, pesquisar, estudar, procurar as coisas, né? E outra coisa fundamental, que eu entendo que é fundamental, é a gente poder partilhar o nosso conhecimento, porque a gente acaba partilhando do outro também. A vida é troca, né? A vida você me dá a informação para você, dentro dos meus limites, de professor e aluno. Hoje eu sou professor agora, mas amanhã eu sou aluno de vocês, e sempre sou, porque vocês sempre têm um conhecimento que eu não tenho, então estou ganhando também, estou adquirindo. Então, acabar essa coisa de entronar o sujeito, ficar do alto lá falando as coisas que podem ser até tolices, infelizmente, aqui e acolá, e o cara se arvorando em ser o dono da verdade. Isso é péssimo, né? Então, o bom professor, a professora está querendo acrescentar, somar, estimular debate, ver vocês crescendo, né, vocês evoluindo. Tá vendo? E quando eu vejo o menino lá, ex-alunos, juíza, promotor, defensor, advogado, você está vendo? Não, foi meu aluno, foi minha aluna. Ajudei um pouquinho a construir aquela carreira ali. Fico orgulhoso. Aí, orgulhoso é complicado, não é bom de ter orgulho, né?
mas eu fico feliz e muito feliz, orgulho é um pecado, eu fico feliz em ver aquela pessoa bem, prosperar, progredir, tal, isso não precisa, não é nem caso a gente agradecer, não, é caso a gente abraçar mesmo, né? Pegar a pessoa e levar junto. Muito bom, estamos indo bem, graças a Deus. Agradeço pelas palavras do Taurino. Valeu, Taurino, tamo junto. Tá bom, tá vendo, Márcio? Você tá cheio de agora aproveita, aproveitando aí, agora o senhor dá aquela dica aí para ele que vai fazer o trabalhinho aí sobre o... Tá. Isso. Dica que eu achei bem bacana. Tá, eu falei com o Márcio, olha, que eu coloquei para vocês, eu postei uma matéria sobre segurança jurídica, que é uma entrevista da Jovem Pan, feita para a Jovem Pan agora de manhã, hoje, pela Janaína Pascoal, que foi advogada. Já assisti. Tu assistiu? A Pascoal, ela é anti-abortista. Então, procura algum material sobre dela, porque ela tem material excelente contrário ao aborto. Factual, espiritual até, tá? Sim. Num sentido interessante, de uma espiritualidade sem peias religiosas, tá? Que ela tem, os pais dela têm religião, mas ela não tem. E aí tu vai gostar muito, tu vai te auxiliar muito no teu trabalho, vai te ajudar também. Vou procurar seguir. Tá bom. Uma pessoa de uma grandeza... Boa noite, professor. Tá bom, irmão. Então vamos... Boa noite, professor. Bom final de semana. Você também, obrigado. Sara, boa noite também. Bom fim de semana. Robson. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana. Valeu, um abraço para vocês aí. Obrigado por estarem presentes aí. Bom descanso aí. Tchau, Rita. Bom fim de semana. Renan também. Um abraço, bom fim de semana, tá? A Laísa também. Parabéns, o Renan, que o garoto é bom mesmo, tá? Abração aí. Fiquem com Deus. Tchau, Taino. Fica com Deus. É isso aí. Churrasco e aglomeração. Tá bom. Fabiano, um abraço. Tá bom. Leandro, um abraço também. Fiquem com Deus. Vou me retirar. Tchau, tchau.